Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Estou gravando esse vídeo como uma introdução à aula de hoje para a turma de Direito, disciplina de Discurso Jurídico, da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Bom, diz uma lenda urbana que você pode marcar, você pode acertar seu relógio pela chuva que cai em Belém. E dizem também que acho que era Kant que você podia acertar o relógio de acordo com a hora que ele passava na rua. Veja essas informações. Aqui em casa são os cachorros dos vizinhos. Os vizinhos começam a andar com os cachorros na rua esse horário, porque as pessoas chegam do trabalho, mais ou menos, nesse horário que estou gravando aula, e aí há uma lateção, então desconte a lateção, tá? Mas eu consigo acertar meu relógio aqui pelo latido deles. Bom, em que pé nós estamos? Nós estamos o seguinte: na aula anterior eu enviei para vocês a primeira parte do vídeo do Michel Foucault. Hoje eu envio para vocês a segunda parte do vídeo do Michel Foucault, que é uma sequência da discussão feita com o primeiro vídeo sobre a obra do Péchet, uma obra em particular, e eu coloquei um link com o Althusser. Na aula passada, do dia 27, eu tinha gravado um vídeo e não conseguia postar, eu gravei de novo e coloquei um pouquinho atrasado. Como o conteúdo da aula anterior é bastante extenso, vocês têm um vídeo introdutório, vocês têm um vídeo do Foucault, depois vocês têm mais um vídeo meu explicativo, um vídeo de quase uma hora. Então hoje eu vou amenizar um pouco e não vou dar um exemplo muito longo. Mas eu queria voltar ainda à questão da aula anterior, para que a gente não se perdesse e para que ficasse mais claro como nós podemos utilizar os autores na análise do discurso e, por exemplo, na análise do discurso da lei. Lembrando que um dos documentos que eu enviei para vocês era justamente o artigo 225 da Constituição Federal. Vamos pensar no Péchet primeiro. Né? Então, o Péchet diz que o discurso ele é ao mesmo tempo uma estrutura e um acontecimento. Quando o Péchet fala em estrutura, ele está pensando numa estrutura linguística, numa estrutura gramatical, numa estrutura da língua. Essas estruturas, para o Michel Péchet, elas são vazias de sentido, isoladas de um contexto. Para ele, o discurso, nessa forma de uma estrutura, já que as línguas precisam de uma estrutura para que elas ocorram, elas só vão ter sentido, essas estruturas, se eu inflo essas estruturas com determinado sentido. E esse sentido é dado pelo contexto. Vou trocar de óculos aqui e ver se esse fica melhor. Fica melhor. Então nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos a estrutura de um lado, a estrutura linguística. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 1 da Lei 225, melhor, no artigo 225, nós temos assim, parágrafo 1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Nós temos uma estrutura aí gramatical. Esses textos da lei, eles têm uma característica curiosa, que eles são feitos, na medida do possível, para serem os mais neutros possíveis. Olha que louco que eu estou falando, sendo que o conteúdo dele é importante. Mas se você for procurar aí um sujeito exatamente, é difícil encontrar o sujeito, mas nós podemos entender, fazendo uma análise semântica dessa estrutura, assim, quem que deve assegurar a efetividade do direito do artigo 225? O poder público. E quem é o poder público? Bom, vagamente nós sabemos quem é. Mas, só abrindo aqui um parênteses, seria interessante que quando você estudasse discurso e você estudasse leis, você tivesse em mente quem é exatamente poder público, quem é exatamente Estado e o que essas expressões carregam de sentido. Então seria interessante você se embasar dos teóricos que você já leu. Muito provavelmente no direito você já tenha visto teóricos que lidam com essas expressões, poder público e Estado.
Inclusive no texto que eu enviei para vocês e no autor que eu indiquei para vocês, o Althusser, há uma discussão sobre isso, sobre o que é ideologia, de onde ela vem, para onde ela vai, como ela flui na sociedade, como ela atravessa os discursos, sendo que Althusser, lembrando, ele faz uma crítica interessante em relação àquele discurso marxista da relação dialética entre as superestruturas e as infraestruturas. No caso do Pechet em particular, nós temos ainda mais uma situação que, para ele, o discurso, esse que eu acabei de ler, né, que incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos. Primeiro, há uma certa dificuldade para o leigo encontrar quem que é o agente disso, quem que vai fazer essa segurança, o poder público. E é quem que ele vai proteger? O cidadão, né? E aqui no caso vai aparecer mais um ente, vai aparecer a natureza. Eu já vou falar disso, já vou voltar a falar disso. Então nós temos uma situação assim, estrutura gramatical, linguística, e uma situação sociocultural, uma situação histórica, sociocultural e econômica, política, sociológica, linguística, daquele momento em que esse texto foi escrito. Eu creio que a maioria de vocês, esmagadora, não tinha nascido ainda em 88. Eu lembro como se fosse ontem dos eventos, das discussões, dos constituintes, dos grupos que brigavam entre si, dos grandes grupos que brigavam entre si no Brasil. Quando eu falo em grandes grupos, eu não estou falando exatamente de empresas, de pessoas ricas, eu estou falando realmente de quem detém o poder no país, né? Os latifundiários, os bancos, essas grandes instituições e os políticos. E não estou falando do vereador da minha cidade de Patiguar, estou falando daqueles sujeitos que naquele momento eram os constituintes. Constituídos legalmente, né? Foi uma. Pera lá, deixa eu pensar bem. Mas constituídos legalmente, estavam em Brasília decidindo a nova Constituição. E abaixo deles havia toda uma rede de brigas, de confrontos, a gente pode chamar isso de confrontos discursivos, ideológicos, enfim, dos mais diferentes setores. Se você olhar a igreja, se você olhar as escolas, se você olhar os clubes, se você olhar qualquer outra agremiação, você vai encontrar ali, naquele momento, em 88, todo um confronto ideológico muito importante para o futuro do Brasil. Talvez em 88 e nos anos seguintes, 89, 90, talvez nós não imaginássemos, eu não imaginava, que nós iríamos chegar onde estamos hoje, né? Melhor não falar disso. Mas naquele momento havia uma certa esperança, sim, de um processo de redemocratização. Havia uma série de esperanças de que a Constituição brasileira, que é muito boa, inclusive comparada com a de outros países, um pouco mais extensa, mas muito boa sim, ela abrangesse mesmo a totalidade da população brasileira. Então, o contexto, mais ou menos, o contexto social, cultural, histórico era esse. Então, nós tínhamos os discursos que acabaram sendo escritos e promulgados, os escritos, com estruturas gramaticais, com estruturas linguísticas, isso é linguagem pura, mas eles estão inseridos dentro de um contexto. A Constituição de 88, já em 88, ou seja, já na década de 80, ela não poderia deixar de discutir o meio ambiente. Seria uma imprudência, seria uma desfaçatez. Eu diria mesmo que havia uma impossibilidade de uma nova Constituição no Brasil ela deixar de lado um assunto tão relevante naquele momento histórico, e hoje talvez mais do que nunca, e também deixar de lado algo que era muito relevante para um país, como eu falei no outro vídeo, das dimensões que havia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 88 eu estava fazendo a outra faculdade, eu estava na faculdade de engenharia.
Na faculdade de engenharia, nós já tínhamos uma disciplina em 88, tá? Eu comecei a engenharia em 80 e pouco, e já havia uma discussão sobre a ecologia. Nós tínhamos uma disciplina, essa disciplina era dada sábado, eram 4, 5 horas seguidas, com uma grande doutora brasileira, não lembro bem o nome dela, trabalhou no INPE, ela estudou fora, e na época nós já estudávamos na faculdade de engenharia os ciclos dos principais elementos da natureza, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio. E isso já era uma disciplina que a minha universidade tinha considerado extremamente importante para a vida de um engenheiro, engenheiro eletrônico, olha só, não só um engenheiro civil, ou um arquiteto, porque na época o curso de arquitetura era junto com as engenharias, hoje não é mais. E esses discursos sobre a natureza, eles não são dos anos 80, eles são mais antigos ainda. Para vocês terem uma ideia, em 1978 surgiu um discurso muito interessante chamado ecocrítica. Ele demorou muito para chegar ao Brasil, ele só vai chegar ao Brasil lá pelos anos 90, final dos anos 90, e hoje eu vejo teóricos das áreas de humanas utilizando essa linha discursiva. Presta atenção. Mas olha, em 78 já houve um teórico que escreveu um livro dentro dessa linha, ecocrítica, em que, no seio da literatura, da linguística, dos estudos sociológicos e tal, ele propunha, em 78, que a crítica feita à literatura, que a crítica feita à linguagem, etc., ela passasse pela discussão do meio ambiente. Porque nós vivemos no mundo, na terra, na ar, precisamos da água, precisamos do ar, precisamos da alimentação que vem da natureza. E quando a gente fala vem da natureza, parece que a natureza é muito distante da gente, mas ela não é. Nós fazemos parte dela. Nós somos animais mamíferos. Do ponto de vista científico, ok? Se você tem um ponto de vista religioso, eu vou respeitar, não vou colocar em questão aqui nesse momento. Podemos conversar sobre isso no outro momento. Então, naquele momento específico, nós tínhamos uma determinada situação, que era essa. Se você for utilizar o peixe para analisar a lei, você vai perceber que eu não posso desvincular, como se eu tirasse essa perna do óculos aqui, essa perna, e separasse esses dois objetos, objetos diferentes. Nós não podemos separar a estrutura da língua, que você lê aqui em português, com aquela situação histórica, social, cultural da época em que essa Constituição foi escrita. Beleza? Se você, ainda pensando em peixe, imagina o seguinte, que essas frases aí, ó, preservar e restaurar, manter, proteger, controlar, esses verbos, eles vão aparecer em outros artigos, aliás, em muitos artigos. Esses verbos são repetitivos. Essas estruturas são repetitivas. Se você comparar diversas estruturas da Constituição, qualquer Constituição, tá? Mesmo aquelas mais pequenininhas, que a gente fala, que nossa, tal país lá só tem 11 artigos. Nós vamos observar que as estruturas são realmente parecidas e às vezes você troca uma palavra pela outra. Preservar e você coloca alguma coisa como objeto direto ou como objeto indireto ali do verbo, que é a discussão que o Peixe faz lá no seu texto. Ganhamos o quê? É a discussão que ele faz no texto dele. E ali você pode colocar qualquer coisa. Né? Então, por isso que para ele as estruturas são vazias, até que você infle de sentido essa estrutura dentro de um contexto. Lá no Peixe, nós tínhamos que as pessoas saíram na rua gritando ganhamos, nós, o pessoal da esquerda, nós, os socialistas, nós ganhamos, nós conseguimos chegar lá. Esse lá era o poder da França. E ele compara essa estrutura banal, cantada ao ritmo da Marselhesa, Allons enfants de la patrie, que é a Marselhesa, ele compara com aquelas frases berradas, gritadas pelos torcedores
de uma partida de futebol. E olha que coisa louca, é a mesma estrutura que as pessoas gritam, mas essas estruturas, do ponto de vista ideológico, já que o Peixe leu Althusser, essas estruturas então têm um sentido apenas dentro de um contexto. Para finalizar o Peixe e entrar aqui no Foucault bem rapidão também, nós temos a seguinte situação. Para o Peixe, o que ele vai pensar também que é importante para a gente. Aqui, peraí, deu um branquinho. Que é a situação... Não, acho que eu falei, acho que é isso. Ah, sim, lembrei que eu ia dizer. O conceito de natureza, como eu tinha falado no outro vídeo, ele muda ao longo do tempo. Então nós temos um autor hoje chamado Bruno Latour. O Bruno Latour. O Bruno Latour teve um livro recentemente publicado no Brasil que tem um título mais ou menos assim, 8 conferências sobre Gaia. Né? É um livro bem bacana, eu sugiro a leitura também do Latour. Nessa obra, ele fala hoje da situação ecológica, dessa ecocrítica, de a gente ter um olhar mais próximo daquilo de que nós fazemos parte, que é a natureza. Ao ler o Latour, a gente tem uma consciência de que quando a gente fala em biopolítica, biopoder, essa palavra bio, que é vida, embora em Foucault e em outros autores ela tenha um outro sentido, nós estamos tratando de coisas semelhantes. E é muito importante que a gente fale da vida. Há um outro autor que é o Wolff, de uma outra linhagem, né? O Latour é francês, o Wolff é alemão. Ele comenta que os discursos hoje sobre a natureza, e principalmente sobre os animais, são uma das novas utopias modernas, porque nós não temos exatamente uma solução para elas. Mas você veja, dois grandes pensadores vivos da atualidade estão discutindo essas questões. Tá? Vou partir daí. A noção de Gaia, hoje, ela tem um peso, ela tem um sentido dentro de todas as questões, discussões, das situações que nós vivemos no direito da atualidade. Tanto que no outro vídeo eu dei o exemplo para vocês de Belo Monte. Né? E falei também de outras catástrofes que ocorreram aqui no Sul, por exemplo. Mas o conceito de Gaia, ele foi um conceito lá nos anos 70, quando surgiu essa noção de ecocrítica, esse conceito foi resgatado. E numa antiguidade muito antiga, me perdoe por pleonasmo, mas numa antiguidade Gaia é justamente a Terra. É uma deusa, mãe, muito poderosa, que é a Terra. Ela varia em proporção, ou não vou dizer em relevância, mas ela varia de uma mística religiosa para outra. Mas essa divindade, a Terra, ela já era cultuada na antiguidade. Né? Então, inclusive, não sei se eu comentei com vocês que na antiguidade, eu estou falando melhor do que falar em antiguidade, na pré-história já, nós tínhamos que o ser humano ele enterrava os seus mortos em posição fetal, porque se acreditava, isso foi feito durante milênios, ok? Até aqui nas Américas isso foi muito comum. Os seres humanos enterravam seus entes queridos em posição fetal, porque eles acreditavam que a morte era um retorno ao útero materno. Então, de lá da antiguidade vem essa ideia de Gaia, mãe, a mãe terra, que ela acaba aparecendo aqui no direito da atualidade com uma outra roupagem. Então, os próximos autores que a gente verá, eles tratarão de como isso ocorre no discurso, como isso ocorre de uma situação para outra, sendo que, muitas vezes, a mesma estrutura é utilizada. Só para fechar essa aula introdutória, vocês já devem ter lido o texto do Foucault a essas alturas do campeonato, e o primeiro dispositivo de controle do discurso de que o Foucault trata, que é a interdição, ele divide em 3. O direito privilegiado da pessoa que fala, o tabu do objeto
e o ritual da circunstância. Então, eu queria trazer esse raciocínio Foucaultiano para a análise aqui do artigo 225 da Constituição. Primeiramente, aqui quem fala é o Constituinte. Inclusive o preâmbulo é isso. Tá? Nós, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. É nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, ali aparece um sujeito bem claro, nós, escrevemos isso, etc., para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, blá blá blá. Inclusive eles colocam até Deus ali no finalzinho do preâmbulo. E aí vem né, os artigos vêm, inclusive esse aqui que é o 225. Então nós vamos ter aqui, ali, no caso, de quem era o direito privilegiado da pessoa que fala ou que falava, do Constituinte. Então, em termos Foucaultianos, ali havia a presença de um sujeito que falava, e falava por mim e falava por você, que, embora eu não tenha votado neles, nem lembro como é que foi essa votação, lembrei, é eles que falavam por nós, porque eles tinham o direito privilegiado da pessoa que fala, e nós não podíamos falar, embora a gente pudesse sair na rua e reclamar, né, como houve centenas de manifestações nesse sentido, nessa linha, durante a Constituição de 88. Nós temos aqui o tabu do objeto. Como eu falei para vocês agora há pouco, era impossível, ou era muito difícil, haveria necessidade de fazer uma ginástica muito grande para que a situação do meio ambiente ela não fosse verificada, ela não fosse discutida e ela não entrasse também no artigo de lei aqui no Brasil. Então, outras questões que são tabu ficaram de fora, por exemplo, a situação LGBT na época, que foi discutida, mas ela não entrou. A própria discussão da mulher, que demorou muito tempo para ser resolvida no Brasil, eu não digo que ela foi resolvida culturalmente, ok? Mas ela demora décadas já de gestação para que haja uma mudança definitiva em relação à situação da mulher. A própria situação dos negros, a própria situação das comunidades quilombolas e das indígenas, e outros grupos menores, por exemplo, ciganos, etc. Mas a Constituição ela tenta amparar esses grupos todos, sim, talvez não da forma que poderia ter sido. Se a Constituição fosse promulgada hoje, ela não seria desse jeito, ela seria horrível, né? Porque as discussões desceram ladeira abaixo. Eu tenho até medo de pensar numa situação dessa, espero que não ocorra. E nós temos a terceira forma de dispositivos de controle que aparece lá no Foucault, já na página 8, 9, que é o ritual da circunstância. E qual é o ritual da circunstância aqui? Nós temos deputados, nós temos senadores, seus assistentes, etc., numa cidade chamada Brasília, que é a capital de um país, e é ali que a situação ocorria como um ritual, o ritual da circunstância. O resultado escrito, quando Ulisses Guimarães vem lá e coloca, conseguimos, aqui está a Constituição brasileira nova, de 88, nós temos ali um ritual da circunstância. Então, assim, em termos pechetianos, nós temos uma estrutura e um acontecimento. Em termos Foucaultianos, nós temos ali uma rede de controles discursivos que vai fazer com que o texto seja assim como você lê agora. Provavelmente hoje o texto seria diferente, acredito que seria muito pior, porque na época ainda havia... Olha só que louco, a gente estava saindo do regime militar e as discussões eram mais profundas. O Brasil mudou bastante de lá para cá. Outra hora eu discuto isso com vocês, mas acho que eu preciso de um uísque para falar sobre isso. E em termos então de análise do discurso, nós temos o caminho a ser seguido é este, mais ou menos, ok? Espero que vocês gostem desse complemento. Hoje, então, eu mando para vocês mais um vídeo do Foucault e nós finalizamos aqui essa discussão. Eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho a cabeça, bastante coisa para pensar. Na semana que vem, eu trago outra questão para vocês, né? Será o terceiro vídeo do Foucault
e talvez já seja a hora de a gente mudar de assunto e discutir uma outra questão, e eu explico como essa questão surge na história. Aceito sugestões, tá? Pode ser a família, a mulher, o negro, a comunidade LGBT, os indígenas, natureza nós já falamos, já falei aqui da violência sexual. Nós podemos falar de qualquer outra coisa que vocês queiram, desde que a gente consiga puxar para o direito e verificar como que nós podemos fazer uma análise através da análise do discurso dessas questões do direito que nos interessam a todos. Fiquem bem, hoje é quinta-feira, né? Estamos chegando ao final da semana, espero que vocês tenham um bom fim de semana e a gente se vê